Olá, boa noite. Saúde os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos no início da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje, dia 17/12 de 2020, estamos cultuando a Deus nesta quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Confirmo e repito que desejo cada um dos irmãos nas nossas transmissões é que você seja edificado e abençoado por Deus. Nós teremos aqui um tempo dedicado a Deus, de prestar culto ao nosso Deus. Vamos orar juntos, vamos louvar juntos e também juntos nós vamos refletir na palavra de Deus. Eu quero começar esta noite lendo um texto que poderia muito bem fazer parte da mensagem que nós veremos a seguir. Mas eu quero começar com ele. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 1, Eclesiastes 12, versículo 1, ele diz assim: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos, em que você dirá, não tenho satisfação neles. Temos uma oportunidade dada por Deus, uma oportunidade incrível de nos dedicarmos a Ele, de buscarmos enquanto podemos achar, como diz o profeta Isaías, e enquanto temos vigor, vida, nós estamos com essa possibilidade. É uma decisão, é uma escolha nossa. Espero que cada dia, não somente nesse tempo, não somente agora, mas a cada dia, você decida estar ao lado de Jesus, você decida buscar por Jesus, se lembrar e viver para Ele. Essa vai ser um pouco da tônica da nossa reflexão na noite de hoje. Antes de seguirmos, eu quero orar com você, convido você a falar com o Pai. Bendito Senhor, Deus amado, mais uma vez me encontro em Tua presença, em culto ao Senhor e na comunhão da Tua igreja, pedindo ao Senhor que perdoe os meus pecados. Senhor amado, me coloco diante do Senhor e suplico por Tua misericórdia. Também quero Te engrandecer e agradecer ao Senhor pelos Teus feitos, por tudo que tem feito na minha vida. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado e imenso amor. Muito obrigado, Senhor. Pai amado, nesta noite, peço que o Senhor nos dirija, que o Teu Santo Espírito nos guie, nos oriente, para se cumprir a Tua vontade. Que na ministração faça somente aquilo que o Senhor desejar e que for do Teu agrado. Abre os nossos olhos, os nossos corações, a nossa mente, para que possamos também receber de Ti a mensagem, a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Ser com a Tua igreja, Pai, por favor, fortaleça, estenda a Tua mão de poder sobre ela, Pai, é o Teu povo, é a Tua igreja, que precisa do Senhor. Por favor, ser com aqueles que estão mais desesperançados, com aqueles que estão enfraquecidos e que juntos possamos nos fortalecer, nos unir, nos ajudar. Ó Deus, dê sabedoria, nós na liderança e também pelo Teu Santo Espírito a toda a Tua igreja. Peço, Senhor, por cada um dos meus irmãos, nos seus lares, nos seus ambientes, seja onde estiverem, para que estejam também recebendo do Senhor as Tuas bênçãos, as Tuas ricas bênçãos. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e por cada um dos meus irmãos. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus, lembrando da sua santidade. Como diz o profeta Isaías na sua visão, quando os anjos louvavam a Deus, eles diziam Santo, Santo, Santo. Esta é o nome do ineto, é o louvor que nós vamos cantar hoje, Santo, Santo, Santo,
ministrado pelos nossos irmãos do louvor. Vamos adorar a Deus. Amém. Santo é o nosso Deus, glórias a Ele. Meus irmãos, nós vamos direto ao momento da nossa reflexão. Hoje a nossa liturgia é um pouco mais enxuta, um pouco mais dinâmica, mais rápida, mas não deixaremos de meditar na palavra. Eu quero começar pensando numa matéria que eu estava lendo há algum tempo atrás, da revista Veja, isso em junho de 2017. A revista Veja falava sobre o aumento das pessoas da terceira idade nas academias e o quanto essas instituições, essas academias têm buscado se aperfeiçoar, se preparar para receber esse público. Diz que vem crescendo o número das pessoas que frequentam, que buscam uma melhor condição física em academias, e o número cresce aí para 20% pelas buscas das pessoas na faixa etária dos 60 anos para cima. Interessante. Com o passar do tempo, há um cuidado, uma busca, né, de um cuidado maior com o corpo, para que não nos tornemos sedentários, para que não haja
dificuldades, né, físico-motoras, enfim, as pessoas buscam se tratar. E é importante, eu apoio essa ideia também. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, né? Então, aquilo que não se sabia no início da vida, passa a conhecer, a experimentar, e a gente vai amadurecendo. Além do cuidado com o corpo, né? É preciso haver um cuidado também com a alma, um cuidado espiritual. A gente já falou aqui em outras oportunidades da atenção para o sedentarismo espiritual, que às vezes a gente de deixa o sedentarismo físico, né, o sedentarismo de lado e vai cuidar da saúde, mas deixa de cuidar do aspecto espiritual. Bem, espero que não seja assim com os irmãos que nos ouvem aqui. Mas o texto que nós vamos ler aqui agora, ele aponta um pouquinho para isso. A dificuldade de um velho homem que antes havia sido um grande sábio, mas que estava praticando as suas tolices. Inclusive, este é o tema da mensagem desta noite, as velhas tolices daquele que já foi um jovem sábio. As velhas tolices daquele que já foi um jovem sábio. Bem, falar em sabedoria, não tem como nós não olharmos para o rei Salomão, filho de Davi. Quero convidar você a uma leitura, primeiro, inicialmente, né, uma leitura bem rápida, bem curta, no livro de 1 Reis, capítulo 11, o versículo 4. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Abra sua Bíblia ou acompanhe também conosco na versão que trago aqui da NVI. Vou repetir para você que abre a sua Bíblia, o texto é 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Diz a palavra: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. E aí nós já deixamos de cara a pergunta: como está o seu coração? Preste atenção que o texto fala que à medida que o Salomão ia envelhecendo. Não aconteceu da noite para o dia, não foi de repente, mas envelhecendo com o passar do tempo, à medida que os anos se passavam, ele estava abandonando Deus. O texto aqui é claro, dizendo que ele teve uma forte influência por conta das mulheres com as quais ele havia casado. Muitas mulheres, 1000 mulheres, né? Dentre as esposas e concubinas, esse era o harém de Salomão. Mulheres de diversas regiões, diversas nacionalidades, com as suas diversidades religiosas. E muitas delas propunham a Salomão exatamente poder adorar em espaço e ambiente de um povo que adorava um único Deus, elas propunham adorar outros deuses. O Salomão, ele vai com o tempo permitindo. Salomão não começou assim, ele não era deste jeito. Salomão, ele teve um pai que foi um exemplo, teve lá os seus pecados, os seus erros, mas a avaliação geral acerca de Davi é que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele teve um pai como rei que deixou ali para ele um modelo a ser seguido. Antes mesmo de Davi morrer, ele chama Salomão, está ali nos primeiros capítulos de 1 Reis, e aconselha ao filho como ele deveria lidar com as questões do reino e principalmente no cuidado de obedecer também a Deus. O próprio Deus apareceu a Salomão, orientou a ele
o que ele deveria fazer e que ele deveria obedecer a Deus em tudo. E não apenas uma vez, mas o próprio texto vai dizer que Deus apareceu a ele pelo menos por 2 vezes, né? Mas o Salomão realmente se descuidou e com o passar do tempo, à medida que ia envelhecendo, ele se deixou induzir pelas mulheres, pelas religiões que estavam ao seu lado e já não era totalmente dedicado ao Senhor. À medida que você está envelhecendo, como está a sua dedicação, o seu coração a Deus? Falava alguns dias atrás com alguns pastores sobre a situação da quarentena e lembrando dos protocolos, da necessidade de proteger os irmãos de mais idade. E nós temos em nossa igreja uma boa parte de irmãos, de membros da igreja que são exatamente dessa faixa etária. Muitos irmãos que, com o passar do tempo, estão envelhecendo, assim como eu também. Mas a atenção é que, à medida que vamos envelhecendo, nós não podemos abandonar a Deus. Pode ser que, no seu caso, no meu caso, no caso de alguns aqui, a indução ao abandono a Deus não seja por conta de mulheres. Talvez você seja influenciado com outras coisas. O caso de Salomão foi as mulheres. Mas o que atrapalha você de continuar dedicado a Deus? Salomão ele foi um rei muito admirado. No início do seu reinado, outros povos, nações, vinham visitar ele, presenteavam ele, contribuíram com o aumento da sua riqueza, apesar que ele também presenteava a muitos, né? Ele foi a Deus, pediu sabedoria a Deus, essa sua sabedoria realmente chamava a atenção, era notório, e aí então Salomão realmente passou a ser enxergado como um rei amado para o povo e para aqueles que estavam ao redor, até mesmo de outros povos. Salomão foi um homem de extrema importância. No início do seu reinado, sim, ele foi dedicado a Deus, mas com o passar do tempo já não foi assim. Ele recebeu da parte de Deus a paz e em todas as suas fronteiras do seu reinado, ele não teve problema. Quero compartilhar esse texto com vocês, ali no 1 Reis, capítulo 5, versículo 4. 1 Reis 5, versículo 4, diz assim: Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras e não tenho que enfrentar nem inimigos e nem calamidades. Então veja, o Salomão, além de ter muita admiração, riqueza, sabedoria, ser amado, ele também experimentava a paz. Mas, como com a medida do tempo ele foi envelhecendo e foi abandonando Deus, isso deixou de existir. Exatamente o capítulo 11 de 1 Reis, que nós estamos olhando aqui, vai apresentar isso. Senão, nós não vamos encontrar, por exemplo, essas informações no livro de Crônicas, que também relata um pouco da história dos reis de Israel. Mas houve ali uma tentativa, ou mesmo uma omissão dessa parte obscura da vida de Salomão. Eles preferiram até mesmo não acrescentar este fator relevante na vida do rei Salomão, triste, porém, né, mas relevante, porque contribui também para o nosso aprendizado. O capítulo 11 mostra para a gente exatamente de como ele envelheceu, abandonando a Deus, e as consequências que isso trouxe a ele. A gente vai ler um pouco do capítulo 11, gostaria até de ler o capítulo inteiro,
mas creio que a gente não vai ter tempo para todo o capítulo. Já recomendo a sua leitura aos irmãos da sua casa, né? Mas o capítulo 11, olhando ali para o versículo 9, eu vou até o versículo 25, nós vamos ver exatamente o momento que Deus vai começar a trabalhar para exatamente punir o Salomão, uma disciplina da parte de Deus. Eu não tenho esse texto na tela, tá? Por ser um trecho mais comprido, não tive tempo suficiente para editar e preparar. Então acompanhe na sua Bíblia ou ouça a leitura que farei. 1 Reis 11, a partir do versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, como comentamos há pouco, né? Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, aos quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Verso 14. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadade, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram para Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu alimento. 19. Faraó acolheu bem a Hadade ao ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali, Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadade disse ao faraó: deixe-me voltar para a minha terra. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadade, mas deixe-me ir. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui antes de terminar esse trecho de leitura. Esse acontecimento anterior que o texto comentou aqui sobre a guerra contra os edomitas na época de Davi, está lá registrado em 2 Samuel, capítulo 8. E Joabe, o comandante de Davi, tinha realmente vencido a batalha, exterminado com os edomitas, exceto um, Hadade, um menino da família real que conseguiu fugir. Né? Isso nos lembra um pouquinho algumas outras situações semelhantes, como no caso do próprio Jesus, de Moisés, né? Uma criança escapando, né, exatamente no momento de massacre. Hadade fugiu para o Egito, foi lá recebido pelo faraó, que tinha também as suas adversidades contra Israel, e favoreceu Hadade, dando a ele abrigo, mais tarde dando a ele uma esposa também de linhagem real e concedendo a ele todos os privilégios de um príncipe e de alguém a quem pertencia o reino. Bem, veja como Deus agiu com Salomão. Salomão
enquanto servia a Deus, enquanto se dedicava a Deus, ele não teve problema algum. Exatamente por deixar, por abandonar a Deus à medida que ia envelhecendo, Deus preparou para ele um adversário. Diz o próprio texto do versículo 14: o Senhor levantou contra Salomão um adversário. Recentemente, no culto de domingo passado à noite, eu falei sobre Lamentações e também relatando como o povo de Israel sofreu porque Deus levantou contra eles nações que eram instrumentos nas suas mãos, como os próprios babilônios. Bem, quando nós deixamos de servir a Deus, estas são as consequências. Alguns dos nossos adversários são levantados pelo próprio Deus. Eles não surgem do nada, eles não simplesmente aparecem, mas eles vão sendo alimentados, eles vão sendo criados para que, no tempo devido, eles possam ser ferramenta nas mãos de Deus. Haddad era para ter sido exterminado na guerra que Davi teve, uma geração atrás, mas não foi. Ele foi para o Egito, lá foi cuidado, lá cresceu, lá ele nutriu a vingança para com o povo de Israel, até que soube que Davi e Joabe morreram e viu ali a oportunidade de voltar e poder executar com os seus planos. Certamente Haddad já tinha isso no seu interior, a maldade para com Israel. Ele simplesmente foi uma ferramenta certa nas mãos de Deus no momento em que Salomão abandonava a Deus. Deus não fez vingativo, ele era assim, e aí Deus usou ele com essa predisposição como um adversário para Salomão no momento em que Salomão abandonava a Deus. Na medida em que Salomão foi envelhecendo, ele deixou de ter paz e passou a ter adversários. Adversários que, no primeiro momento, não poderiam apresentar nenhum perigo, nenhum risco, nada, mas, de repente, eles foram incômodos para o Salomão. O texto continua. Nós vemos aqui um primeiro adversário, esse um pouco mais ao sul das terras de Salomão, e do versículo 23 até o versículo 25, termina aqui esse trecho de leitura, um outro adversário que Deus levanta um pouco mais ao norte, ou um pouco mais específico a nordeste da região de Salomão. Diz assim, 1 Reis 11, 23. Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Sobá. Quando Davi destruiu o exército de Sobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhes muitos problemas, além dos causados por Haddad. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. O texto aqui deixa claro para a gente que agora um outro adversário é levantado, esse mais ao norte das terras, mostrando exatamente que Deus foi quem levantou esses adversários contra o rei Salomão. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um outro texto da palavra de Deus que vai deixando claro para a gente que isso acontece. Quando nós abandonamos a Deus, algumas adversidades nos ocorrem exatamente por consequência desse abandono. Jeremias, lá no capítulo 2, o versículo 17 e 19, o Jeremias trata exatamente desta questão com o povo de Israel. Olha o que é dito ali. Jeremias 2, versículo 17 ao 19. Não foi você mesma responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito para beber a água do Nilo? Por que vai à Assíria para beber a água do Eufrates?
O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Aqui fica claro que exatamente o povo de Israel é quem era culpado das suas próprias consequências. Eles simplesmente eram responsáveis por tudo aquilo que tinha acontecido com eles. Assim como foi Salomão, que, à medida em que envelhecia, foi abandonando Deus e agora era responsável pelos próprios adversários que se levantavam. Estava dizendo que Deus levantou ao menos dois adversários, um ao sul e outro mais ao norte, Haddad, e também o outro adversário que é o Rezon, né? Versículo 23 em diante. Mas não parou por aí o capítulo 11. A partir do versículo 26, nós não vamos ler esse trecho todo, do versículo 26 até o 40, mostra que também houve um adversário interno. Um adversário muito habilidoso, um adversário ambicioso, um adversário com sua ansiedade, e que dentro do meio de Israel se levantou também contra Salomão. O nome dele é Jeroboão, que chegou a reinar também em Israel. Deus chega para Jeroboão e coloca para ele a situação. É muito parecido com aquilo que aconteceu com Saul. Saul, que antes havia sido escolhido rei, ele peca, ele no passar do tempo vai abandonando Deus, deixando de obedecer os decretos do Senhor, e aí Deus levanta um outro rei, que é Davi, para ocupar o lugar. O que Deus está fazendo é exatamente semelhante, agora com Jeroboão. O Salomão é a imagem de Saul. Começou bem e vai terminando mal. O Jeroboão poderia ser como Davi. Inclusive, o que Deus fala para Jeroboão é muito semelhante com o que falou para Davi. Se você se manter nos meus caminhos, se você me obedecer, eu vou fazer você prosperar, e até mesmo o reino para os descendentes, para os seus filhos. Mas, como disse, o Jeroboão ele foi tomado por uma ansiedade. Ele simplesmente não aguardou a coisa acontecer e aí, de repente, ele tentou conspirar contra Salomão. Mas Deus já havia dito que ele não tiraria o reino de Salomão enquanto ele vivesse, mas isso seria das mãos dos filhos dele. É interessante a gente observar, ou pelo menos ler aqui, ao menos o versículo 34. 1 Reis 11, 34. Vamos dar uma olhada. 1 Reis 11, 34 diz assim: Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu fiz governante todos os dias de sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Então Deus tinha deixado claro, eu vou dar para você, mas aguarde, né? Não seja ansioso e no tempo certo a coisa vai acontecer. Mas Jeroboão não soube aguardar, pôs os pés pelas mãos e ele conspirou contra o Salomão, que tentou matá-lo, e nós vamos ver no finalzinho, lá perto do versículo 40, né? Essa tentativa, como fez Saul também com Davi, ele tenta matar, mas ele não consegue. Por quê? O Jeroboão tinha sido levantado por Deus, era um adversário levantado por Deus. 3 adversários, um mais ao norte, Rezon, que simplesmente viveu com rebeldes e tinha uma hostilidade contra Israel. Um mais ao sul, que alimentou a vingança desde criança de uma guerra que tinha sido de geração anterior. E agora um mais ambicioso, apesar da sua habilidade internamente, ele simplesmente não aguardou aquilo que Deus havia dito para ele. Mais tarde a gente verá que Jeroboão também continua regredindo, né? vai simplesmente despencar daquilo que Deus pensava para ele, e ele acaba levando o povo de Israel a uma grande idolatria. Bem,
Versículo 34 também preciso apontar a fidelidade de Deus. Apesar do abandono de Salomão, as consequências que ele teve, Deus se manteve fiel. Enquanto o servo dele, enquanto o rei Salomão não foi fiel a Deus em tudo, e com o passar do tempo ele foi abandonando a Deus, mas Deus se mantém fiel. Aquilo que ele havia prometido, ainda para o pai dele, Davi, Deus cumpre. Eu não vou tirar dele por amor do meu servo Davi. Eu vou fazer ele rei por todos os dias da sua vida. Mas vai ser um final amargo. Ele não vai perder a coroa, mas vai amargar os restantes dos dias por conta desse abandono, por conta deste pecado. A ira de Deus muitas vezes se mostra construtiva e não destrutiva. Ela abre um caminho para que haja um arrependimento, haja uma mudança na vida daqueles que antes seguiam a Deus. Como disse há pouco tempo atrás, os adversários não apareceram do nada. Eles foram forjados ao tempo e esse tempo permitia a Salomão uma mudança, um arrependimento, mudar os teus caminhos, mas ele não fez. Ele continuou no abandono a Deus e aí com isso ele realmente sofreu essas consequências. Deixa eu terminar com mais dois últimos textos, fora do livro de Reis. O primeiro deles é Salmo, capítulo 25, o versículo 10. Salmos 25, 10. Salmos diz assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Quando o salmista diz que todos são todos mesmos, desde o início da caminhada, da jornada, até o final dela. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Né? Isso para aqueles que cumprem com os preceitos de Deus. Para aqueles que são fiéis à aliança, aqueles que cumprem. Aqueles que descumprem vão realmente sofrer o amargor. É importante que a gente lembre disso. Deus é muito bom para conosco, mas Ele é justo. Ele simplesmente executa aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse que faria. Ele cumpre com a parte dele, nós devemos cumprir com as nossas. Eu tenho como desejo e oração o que eu vou compartilhar aqui de um texto muito conhecido, que é o Salmo capítulo 23, o versículo 6, o último versículo desse Salmo. Salmo 23 talvez seja o mais conhecido dos Salmos. E o versículo 6 vai dizer assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Meu pensamento, minha oração é exatamente essa. Que a gente possa viver, como disse o salmista aqui no 23:6. Que a gente seja fiel e a gente caminhe na bondade de Deus por todos os dias da nossa vida. À medida que formos envelhecendo, que a gente continue caminhando com Deus. Que a gente continue voltados para Deus e para a casa do Pai. Não seja como Salomão. Aprenda com aquilo que ele viveu para que a gente não sofra as mesmas consequências. À medida que eu e você for envelhecendo, que continuemos firmes ao lado do nosso Deus. Deus abençoe e edifique a palavra dele nos nossos corações. Amém? Deus, mais uma vez eu te louvo, agradeço pela reflexão, pela mensagem nesta noite. Tua palavra nos diz que a nossa vida é como um sopro que passa muito rápido. E ainda assim, Pai, nós muitas vezes deixamos de
aproveitar o tempo de vida que temos nesta terra para exaltar o Senhor, para adorar a Ti, para viver de acordo com a Tua palavra. Tenho visto muitas pessoas que, à medida que vão envelhecendo, ao invés de apresentarem uma maturidade espiritual, têm vivido o contrário, têm se tornado como Salomão. Misericórdia, Senhor, peço primeiramente para a minha vida, que a cada ano que passe, que a cada novo ciclo, que pela Tua misericórdia, Pai, pelos aniversários que faço, eu busque cada vez mais o Senhor, possa me voltar ainda mais para Ti. É triste, é terrível ver pessoas que se alegravam em estar diante do Senhor e voltar devotamente a vida ao Senhor, têm deixado com o tempo isso de lado. São induzidos e influenciados por uma série de coisas, Pai. No caso de Salomão foi as mulheres, mas temos muitas outras situações que têm levado o Teu povo ao envelhecimento lhe abandonar. Fala conosco, Tua palavra nos direcione e nos faça arrepender e voltar para Ti. Misericórdia, Deus, que não haja a necessidade dos inimigos serem levantados, se colocarem para acabar com a nossa paz e tornar a nossa vida amargosa. Confio em Ti, peço que sonde a minha vida e limpe-me dos meus pecados. Suplico também pela Tua igreja, pelo Teu povo, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus. O Eneto, o louvor deste momento, ele tem o título Comigo, que é também parte dele uma reflexão do Salmo 23, dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas há um trecho que ele vai dizer que Deus está comigo todos os dias da minha vida, que isso seja verdade, confirmando a mensagem que acabamos de trazer, que você todos os dias tenha Deus do seu lado, que Ele seja para sempre o seu eterno e bom pastor. Vamos louvar a Deus. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará.
Amém. Amém. Não temeremos, porque Deus é nosso pastor e Ele está conosco, certamente, pois Ele é fiel. Nós devemos também copiar, imitar a sua fidelidade e nos mantermos fiéis a Ele também. E aí teremos Deus sempre conosco. Meus irmãos, estamos partindo para o encerramento desse culto e dessa transmissão. Eu vi aqui no chat alguns compartilhamentos dos nossos irmãos, né? Bom saber, né, que está acontecendo aí uma melhora com a irmã Rita. Irmã Rita, que Deus abençoe. Foi muito bom poder orar por você, com você, também com seu esposo. Nós estamos aqui em oração e na torcida para que realmente a irmã se veja plenamente bem, né? Vimos aqui também a irmã Cleonice compartilhando tanto o aniversário da filha Valéria. Nós vamos orar, eu vou acrescentar também esse pedido nos nossos motivos de oração, que será colocado no domingo para toda a igreja, né? Também a melhora do Selmo, um dos nossos focos de oração também. Nós ficamos felizes de saber da melhora dele. Vamos continuar orando pelo Dário, que continua na UTI, e também pela Nádia, uma amiga da irmã que teve o pai falecido, vítima aí do Covid, e ela está vivendo esse momento do luto, né? Nós vimos aí alguns desses comentários e vamos acrescentar também nas nossas orações. Aos demais irmãos, né? Outros colocaram aqui boa noite, outros comentários, enfim. Eu desejo a todos paz. Deus os abençoe. Foi bom poder meditar nesta noite aqui na palavra de Deus com vocês. Tudo indica que teremos, mesmo aí nas proximidades das datas natalinas, né, tanto na quarta quanto na quinta que vem, bem pertinho aí do dia do Natal, teremos também a transmissão do nosso culto, tá? Então, fiquem atentos a isso também. Não teremos uma festividade como em anos anteriores, né? E celebrações, apresentações do coro, enfim, mas nós vamos estar juntos numa transmissão online aqui também, falando da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Um bom término de quinta, inicia-se o final de semana, bom final de semana para vocês, para todos vocês, fiquem todos na paz de Deus. Tchau, tchau, meus irmãos.